Vamos esperar o Carlos entrar aqui, no portal da base. Fala, Eugênio, tudo bem, cara? Que honra receber o Dr. Carlos por aqui. Cara, até que enfim nós arrumamos um jeito de dar um dar moral pro outro, né? Porque. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Prazer é meu. Que Prazer é é meu. isso? Você é um cara que eu admiro, respeito, acho que faz um trabalho sensacional. E eu acho que é muito legal a galera poder entender o que você faz, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu te vi na beirada do campo, eu falei, o que que esse maluco tá fazendo ali, cara? Tirando foto de jogador de base, cara. Eu falei, não é possível, tem muito nego doido no futebol. E vou te falar, Por cara, mais. você hoje, para mim, é uma referência, um cara que eu admiro, respeito e faz um trabalho muito legal, cara. Tá de parabéns. Bom, primeiro te agradecer muito e você me fez voltar no tempo aqui, porque além de estar ali fazendo uma foto, né? Era com uma maquinazinha, eu ainda tenho ela aqui, bem modesta, mas aí vai até uma dica: antes feito do que perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Eu uso essa O frase feito. para todo mundo. Então, ou seja, se você tiver com aquela história, mas eu vou esperar a melhor oportunidade, essa melhor oportunidade não vai chegar nunca. E eu lembro, E e eu assim lembro de começou, né, uma, cara? eu lembro de um caso que eu acho que foi muito legal, eu não lembro de qual jogador, que o jogador me ligou e falou assim, porra, eu queria comprar umas fotos do portal da base. Aí eu falei, cara, vê lá quanto que é, me fala, não sei, eu não vou, se eu falar valor, eu tô falando coisa. E aí eu lembro que ele me falou um valor assim tão irrisório na época, uma coisa tão ridícula, que eu falei, cara, além de maluco, esse cara não gosta de ganhar dinheiro. E foi, cara, assim, eu acho que a gente tem um respeito mútuo, né, Carlos? Eu acho que é um negócio muito legal. Eu te admiro, você me admira, a gente tem um respeito muito legal. E eu acho que o importante, o que eu quis te trazer aqui, para a gente bater um papo, eu fiz uma live ontem muito legal com o Vitor, que está até online aí com a gente, que é um ex-atleta meu que não deu certo, e que a gente lembrou, assim, várias coisas, e eu brinco que para eu ficar 2 horas aqui fazendo live, cara, tem que ser muito legal. Nós ficamos 2 horas de live e tinha mais 1 hora para fazer, mais duas. Só que eu falei, cara, tá cheio de queijinho me esperando ali, deixa eu tomar meu vinho, chega, vamos, deixa para próxima. Aí ele ficou rindo. Mas assim, cara, eu acho que o futebol democratiza muita coisa, né? Eu acho que a gente tem acesso a coisas que às vezes a gente não teria de outro jeito. Eu acho que na profissão de imprensa, né, em si, vocês estão dentro do campo, do lado dos caras, seja na base, seja no profissional, seja no, no Um amador, evento qualquer, né? seja em qualquer evento, você está ali dentro do evento, né? E a gente, como a gente, vive o mundo dos jogadores, do agente, tudo, que é o que eu falo muito para os meus atletas, cara. O futebol te leva para um mundo paralelo, que se você entrar nesse mundo paralelo, pode preparar que vai dar cagada. E a tendência, infelizmente, é que realmente isso aconteça. Daniel, Conta um pouquinho da sua história para a gente. acho que essa é a forma melhor de ilustrar o que é o portal.
porque você contou aí um pedacinho aí, como começou, e você é testemunho ocular, né? Não é que ninguém te contou essa história, não. Você Não, viveu eu essa estava lá. história, você estava lá presente, você e outros amigos que me abriram as portas, porque eu acho que é o seguinte, para que você crie essa oportunidade, alguém também tem que ver que você está disposto a fazer alguma coisa legal para que eles abram as portas. Porque dizer que quer fazer alguma coisa é muito simples. Todo dia deve alguém chegar em você e falar, eu quero ser, mas quantos realmente correm atrás para ser, né? E aí, vão lá atrás, eu vou precisar de ir lá atrás, vou precisar de ir lá na minha infância, porque tudo eu acho que é um reflexo do que eu vivi lá na infância. Eu sou um ex-atleta de base que não se sente frustrado por não ter sido um jogador, mas que tentou, durante um período, ser um atleta. Joguei no América, joguei no 7 de Setembro, fui para o Guarani de Divinópolis. Eu tentei. Mas eu sempre tive na minha família uma obrigatoriedade. Estudo é obrigação. E não tinha aquela história de... Bom, nós somos de uma geração, eu sou um pouco mais velho do que a maioria, aliás, que a grande maioria. Eu tenho idade para ser pai da maioria dos atletas que eu faço foto hoje. E na minha época, não tinha negociação. Era, você vai na aula. Você vai trazer uma boa nota de lá. Eu também não tive essa escolha, não. Eu não tinha escolha, então eu tinha que estudar. E aí, um certo dia, eu perguntei para mim mesmo, se for para me ficar indo com raiva todo dia, já que eu não tenho a opção de não ir, é preferível que eu faça alguma coisa para que eu me sinta bem na escola. E aí eu resolvi estudar. E eu sempre fui muito bom nos estudos. Então, num determinado momento, foi muito simples a escolha, porque eu não tinha condições de ser um jogador de futebol brilhante, que eu achava que poderia ser, e eu podia seguir a minha vida sendo um profissional de qualquer área que fosse, dentro dos estudos. Sim. Então, a escolha foi muito simples. Quando eu saí do América, que eu voltei para o 7 de Setembro, tive uma lesão no joelho, tentei ainda voltar, fui para o Guarani, fiquei lá 2, 3 meses e as coisas não aconteciam, não se pagava, promessas e mais promessas. Eu falei, peraí, eu tenho uma faculdade lá, eu com 17 anos eu entrei para a faculdade. Eu com 17 anos eu passei numa federal. Eu passei na federal e não pude continuar na federal, porque naquele momento meus pais estavam separando e a faculdade naquela época eu passei em economia e aí era o dia inteiro de aula. Ia ter período que eu ia ter aula de manhã e à tarde. E como a minha família não é uma família de posses, eu não tinha a opção de para de fazer o que você vai estudar. Não. Mas, Carlos, eu falo uma coisa só para te cortar, e as pessoas me estranham isso, porque hoje eu tenho o privilégio de morar aqui nos Estados Unidos e viver isso, né? O ensino aqui é uma coisa sensacional. E eu falo para todo mundo, a faculdade pública no Brasil é para quem tem condição financeira. Ah, isso é fato. Eu estudei no Cefet, eu fiz Cefet, que era um órgão federal também. Cara, é só para quem tem condição. Extremamente concorrido. Não, e para quem tem condição. E nem é só isso, porque aí você tem aula de manhã e de tarde. O cara que não pode estudar de manhã e de tarde, ele tem que trabalhar de manhã e de tarde e estudar à noite. Então, eu sempre falei, as pessoas falavam, mas você... Cara, não é isso. As escolas públicas de faculdade de ensino superior no Brasil é para quem tem uma condição razoável. Não é? E as pessoas falam, mas... E se você pegar hoje, estruturalmente, eu falo isso para todo mundo, vai nas ciências médicas, que é uma faculdade daí de Belo Horizonte particular, 80% a 90% das pessoas que estão lá, 70%, são pessoas que trabalham, pagam FIES, pagam não sei o quê. E aí você vai na federal, 80% dos médicos que estão na federal são pessoas de posses. Até para passar nisso, você precisa ter um
um negócio. Uma Deve base. ser isso. Ou seja, isso é fato. Isso é fato. Eu vou só te falar um negócio. Você está com uma moral danada, porque o Cássio, lá na Itália, agora são quase 1h da meia-noite, e o Cássio está acordado, nem não sei. Não sou eu, não, tá? É você. Quem tem moral é você. O Cássio está vendo você. Eu sei disso. Mas nos vendo, tá bom. Mas aí nós vamos entrar para uma discussão. Não, que eu acho que não vale a pena, mas é só para ilustrar, porque a galera acha que e passar na Federal é para poucos. E aí... Se você passou na Federal sem base, cara, parabéns. Você é ponto fora da curva. Pois é. E aí, eu só falei uma idade errada, tá? Não é 17. São 18 para 19 anos que eu tinha quando isso aconteceu. Mas aí, meus pais estavam separando e eu precisava de continuar estudando, mas eu precisava de trabalhar. Porque eu ia morar com a minha mãe. Eu tinha que ser alguém que... Eu não podia ser um filhinho. A minha mãe não tinha condição de me sustentar. Então, eu tinha que trabalhar. E aí, eu fui trabalhar numa empresa. Aliás, voltando um pouquinho, eu sempre trabalhei nessa empresa no outro turno, tá? Eu comecei na Arezzo com 16 anos. Fábrica de sapato lá no Glória, na Brigadeiro Eduardo Gomes. Como boy, depois... Fui fazer estágio em informática e tal, enfim. Desisti do futebol e resolvi estudar. Fiz economia, fiz matemática e fiz informática. Tenho uma pós-graduação em gestão de negócios e em gestão de projetos. Então, eu não posso ser frustrado por não ter sido um jogador de futebol. Tá louco. Que é isso? Eu vou te falar. Você tá de parabéns. Eu resolvi estudar. A vida foi me dando oportunidades de estudar, de continuar me qualificando, de trabalhando, formei família, filhos, uma neta de 4 anos, né, que hoje tem 4 anos, a minha netinha. A vida foi me encaminhando até que um certo dia, em 2016, eu trabalhava como analista de sistemas da Casa Civil do governo de Minas Gerais, lá na cidade administrativa, e estava muito feliz. Porque eu saía de casa todos os dias com raiva de estar indo trabalhar. Eu falei, tá errado. Tá errado. E se o atleta que está saindo de casa todo dia com raiva de estar indo, pode parar, pode fazer outra coisa, porque tá errado. Saindo infeliz, saindo desmotivado. E aí, Deus prepara as coisas na vida da gente. Um sobrinho, filho do meu irmão, essas vontades doidas de tudo que o menino tem, de querer jogar. E tinha até um pouco de qualidade. Eu levei ele para fazer um teste no Vila Nova, lá em Nova Lima. Nova Lima. Ele passou no teste, virou o lateral direito do Sub-15 do Vila Nova. E eu comecei a ir com ele para os testes, para os treinos, para os jogos, acompanhar. Porque eu tinha uma facilidade de horário e tal. E comecei a fazer a fotografia. Faz uma foto aqui, faz uma foto ali, um pai pede, o outro pede. Nunca com a intenção de ganhar dinheiro, mas com a intenção de... Falei, opa, tem um negócio aqui que está me cheirando bem, que está me motivando muito mais do que... Dinheiro tem que ser consequência na vida de qualquer pessoa. E não é bobagem que eu estou falando, não. Se você tiver como meta ganhar dinheiro, você não vai ganhar. Mas se você tiver como meta ser feliz, fazendo aquilo que você gosta, a consequência é que o dinheiro venha junto. Não fiquei rico, não, tá? Não, mas eu vou te dizer, só para te cortar, eu acho que a gente se acompanha bem, e eu tenho uma coisa que eu falo em todas as lives, cara. O dia que meu olho não brilhar para eu fazer o que eu faço, cara, eu vou fazer outra coisa. Isso. E eu vou fazer, e pode ter certeza disso. O dia que eu não... Eu acordo e durmo fazendo o que eu gosto, sem me sentir trabalhando. O dia que eu não tiver isso, essa motivação, e essa vontade, e essa coisa de telefone, de atender, de olhar jogador, de ver jogo, de viajar, o dia que eu não tiver isso mais, Carlos, eu falo isso para todos os meus atletas. Cara, acabou para mim. O dia que meu olho não brilhar, acabou. E ontem, o Vitor falou isso na live. Ele falou, o dia que eu sentei no seu escritório, e a gente tinha um escritório ali no Belvedere, que era um escritório
um dos maiores arrependimentos da minha vida, e aí eu falo isso para todo mundo, o cara não... era escritório de gente grande, eu tinha uma ilha de edição dentro do escritório, na época que era fita de vídeo, eu tinha uma ilha de edição, levei o Flávio Brunelli, que trabalhava na Itatiaia, para ser meu editor. Pô, montei um escritório de cinema, que assim, pro agente, para mim, eu acho que não tem muita função, mas, cara, o Vitor falou assim, cara, a hora que eu sentei lá, não era por causa do escritório, não era por causa de nada, você era um moleque, e você falava com um negócio com uma gana tão grande, seu olho brilhava e brilha até hoje, né, que ali você me convenceu. E ali ele deixou de assinar com 4 agentes grandes, assinou comigo, e isso para mim é o que vale a pena. É o que você acabou de falar. Se eu não estiver feliz, cara, Cara, não tem porquê. E aí tem um detalhe nesse papo, que o papo é legal, porque a gente vai pegando gatilhos de um lado e de outro, né? Eu trabalho hoje mais do que eu trabalhava na Casa Civil. Eu não tenho dúvida. Mas numa felicidade de fazer o que eu estou fazendo, numa alegria de estar produzindo, de estar pensando. A minha mãe fala que eu penso no portal 24 horas por dia. Eu falei, é isso mesmo, eu acordo pensando no portal, eu durmo pensando no portal, porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Então é muito mais fácil trabalhar nesse sentido. Mas aí, voltando em 2016, comecei com aquilo, faz uma foto aqui, faz uma foto ali. E na nossa época, não sei se você lembra, em Belo Horizonte tinha, isso quando a gente era mais novo, tinha... Você está com quantos anos, Daniel? Desculpa. Faço 40 em julho. Então é mais ou menos, eu tenho 43. Mas é mais ou menos a mesma faixa, É a mesma, né? Faixa etária. Você lembra do Jornal Diário da Tarde? Lembro. Que existia em Belo Horizonte? Lembro. O Jornal Diário da Tarde tinha, inclusive, a Copa Diário da Tarde. Justamente. E que saía a fotografia dos atletas. Minha mãe guarda jornal até hoje, meu no América, né? E assim. E aí eu falei, pô, mas por que isso acabou? Por que isso acabou? A redação acabou e assim. Eu vou te fazer a pergunta. Quantas vezes você viu falar realmente sobre a base no país? Cara, eu sou um apaixonado por base, né? Fala, Birinha, tudo bem, irmão? Eu vou te falar, cara, eu acho que se tem uma coisa mal aproveitada de mídia, se chama categoria de base. Então pronto. Taça Muito São pouco. Paulo, você ouve a Globo falando. Taça São Paulo, você ouve a Globo falando, porque ela é a única competição numa época de janeiro que não tem outras competições. E mesmo assim, de quanto tempo para cá? De pouquíssimo tempo. Não tem... 2 anos? 3 anos? Muito pouco, se tiver muito ali, é porque assim, pra gente, é o que eu falo, como a gente acompanha, eu tô há 19 já no futebol, então a gente acompanha desde lá de... Então você não percebe, mas é isso, se tiver 5, 6 anos é muito. Pois é. Então, aí o que acontece? Eu vi ali uma possibilidade de fazer o que eu gostava e também ajudar na divulgação. Comecei fazendo o Campeonato Mineiro, Sub-15, e aí uma foto ali, você me viu nessas competições. Muito. As portas começam a se abrir, a própria Federação Mineira, a quem eu tenho que agradecer, 2 pessoas super importantes nessa trajetória na minha vida, tá? Paulo Brax, que era o diretor de competições da federação, e que falou comigo, você quer, você vai fazer um bom trabalho, pode ir, vou te dar o acesso. E a Nina. Sim. A Nina Abreu. Essas 2 pessoas eu sou muito grato. O Paulo é meu amigo de infância, cara. O Paulo é um cara... É meu amigo de infância. Porque eles abriram as portas para mim em relação a poder ir nos jogos e fazer a cobertura. E ali começou o portal. Uma foto, um resultado, uma informação sobre o jogo. Opa, que legal! Estou gostando disso aqui. E ali, cara, as coisas foram naturalmente acontecendo. Naturalmente. Agora, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, só de cortar, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, você teve a oportunidade e te abriram as portas.
se você não tivesse feito um bom trabalho, encerrava ali, né? E é isso que eu falo para todo mundo. Eu acho que quando a gente, como a gente, você pode falar, você não vai agradar todo mundo, esquece. Não tem jeito de agradar. Um dia você vai encerrar um ciclo, começar um novo, então não tem jeito. Mas quando você pode contar uma história que você trabalhou 6, 8, 10, 5 anos com um atleta, ou 2 anos, 3 agora, que é o contrato, e fez aquilo bem feito, cara, eu começo e termino os ciclos. Não quero que termine, mas eu começo e termino hoje de uma maneira muito mais leve, né, cara? E é o que você falou. Para mim, a minha missão está cumprida, mas se o cara acha que não está bom, não está bom. E assim, para mim, a gratidão, e a gratidão que eu falo para todo mundo, Carlos, é o seguinte: se o cara amanhã quiser não trabalhar com a gente e quiser trabalhar com outro agente e acabou o contrato, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: o contrato foi feito para ser cumprido, ou renovado ou rescindido. São os 3 caminhos do contrato: ou você vai cumprir, ou você vai rescindir, ou você vai renovar. Então, quando você renova um contrato, por exemplo, às vezes eu posto as renovações e tal, e aí você renova o contrato e você vai para 8, 10 anos com o mesmo atleta, eu acho que você está num caminho certo. E você vai ter um atleta que às vezes não está feliz, que não está. E é o que você acabou de falar. Se você não estiver feliz num relacionamento, seja ele, você com a sua câmera, com o portal, eu com o meu agente, com o meu atleta, ou com os parceiros agentes que eu tenho, cara, aquilo ali não tem por que ter. Não tem. As pessoas. E é o que e foi no início, quando eu te falei, e não é sacanagem, cara. Se a gente não estiver feliz, cara, para que você vai fazer aquilo? A gente não sabe se eu vou sair aqui hoje, atravessar a rua e morrer atropelado, cara. Aí você ainda morre atropelado, cheio de rancor, cheio de tristeza, cheio de. Cara, se eu sair de casa hoje, bater as botas e foi embora, eu fui embora feliz com a minha missão. Com a minha missão, cara, de que o seguinte: você ajudou quem você pôde ajudar? Porque eu podia ajudar, eu acho que eu ajudei. Que eu não podia ajudar, eu não ajudei. Quem às vezes eu errei, me perdoa. Quem eu acertei, obrigado. E quem me sacaneou, que tem muito no futebol, cara, que ele carrega isso com ele, não é meu. Isso não é problema meu. Então, o que eu falo, se você fizer bem feito, e o seu trabalho, cara, é de tirar o chapéu, cara. Porque, assim, é um trabalho que eu admiro, porque quando eu te vejo na beira do campo, naquele sol, naquele negócio que a gente procura a sombra, a gente caça por um negócio, eu branquelo desse jeito, passo 800 litros de protetor solar, acaba o jogo, eu tô com 2 bolas roxas aqui, uma bola roxa na testa, um calor, e você corre para lá, corre para cá, tira foto, e os meninos brincam com você, te adoram, vão para cima, corre, faz o gol. Cara, isso é gratificante. E para a gente também, e é o que eu te falo, para a gente também. E para a gente, como a gente, também. Porque você está fazendo a alegria do meu atleta e você está me agradando. Porque eu lembro, e eu vou te falar, cara, não vou esquecer nunca. Eu quero lembrar quem foi o atleta. Mas eu lembro, cara, que era tipo assim, eu vou te dar um exemplo chulo. Eu vou comprar 10 fotos por R$ 150. Um exemplo assim. Aí eu falei, cara, mas 10 fotos por R$ 150? Aí eu falava, cara, não, compra 20. Mas não era comprar 20 pelo fato de que não faz diferença, mas para incentivar uma pessoa que está fazendo um trabalho, cara, que é sensacional, cara. Então, assim, cara, e cada dia que passa, o que você precisar, cara, do portal, eu tenho meu apoio, o que eu posso fazer, eu faço, a galera me pergunta, eu curto, eu compartilho, eu falo. Porque, cara, se a gente não defender as pessoas que defendem o que a gente acredita, que eu acho que sem o futebol de base, o futebol acaba, cara. Eu falei isso para os caras. Isso é fato. Sem o futebol de base, o clube que vê a base hoje como despesa está fadado ao fracasso. Base é investimento, cara. Base é investimento. Isso é fato. Ô, Dani, acho que é importante que algumas pessoas aqui têm chegado aqui,
O Wellington, Torrão. Torrão, é. Torrão. Cara, que alegria ter feito foto dele no Atlético, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense. E hoje veio o cara no profissional, cara. Cara, isso é gratificante para mim. Não, e é o que eu falo, a sua é gratificante para você. E assim, é uma história que você tem, e aí eu vou te falar sério, que você tem, que a gente não tem. A gente, como a gente tem todas as histórias, a gente tem. Ele jogou ali, a gente fez o contrato aqui, fez o contrato ali, e hoje ele está no profissional do Cruzeiro. É gratificante. Mas você tem um anuário, que a gente brinca aqui, você tem foto dele no Atlético Paranaense, tem foto dele no Atlético Mineiro, tem foto dele no Cruzeiro, e se bobear, você tem foto dele no PSTC na Taça BH. 2016. É isso que eu estou te dizendo. Você tem a história dele com você. Documentada. Isso é que é legal. Isso é que é legal. Então, assim, aí eu vi aqui, ó, nosso parceiro, Vinícius Crivellaro. Cara, eu agradeço a Deus, porque Deus tem colocado na minha vida pessoas que somam. Parceria boa é aquela que todo mundo ganha. Sim. Nós estamos num horário indevido aqui, mas tem uma cerveja que chama Caracu. É. Essa parceria que alguém tem que entrar só com a cara, uma hora vai ter que entrar com a outra parte. E não é legal para nenhum dos dois. Também Não é legal. A parceria tem que ser boa. Então é o seguinte, eu agradeço de verdade, porque as oportunidades elas vão sendo construídas para que a gente aprenda com... Que tem muita gente, tem muito filho da puta nesse meio? Tem. Mas ele não me atrapalha. Sabe por que ele não me atrapalha? Porque eu não permito que ele me atrapalhe. Ele vai me atrapalhar uma vez, eu vou dizer para ele, olha, segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Cara, a gente trocou uma ideia hoje. A gente trocou uma ideia hoje. A gente bateu um papo hoje de 1 hora no negócio que a gente tem junto, eu, Vini e tal. E um dos assuntos era esse, tá? Que as pessoas me questionam muito, que eu tô numa filosofia agora que eu quero criar agentes. Top! E aí um certo dia alguém me falou assim, mas você vai criar o cara, ele vai te roubar. Aí eu falei, se ele me roubar com 3 meses, o que ele trabalhou 3 meses e cuidou para mim, tá pago. Se ele me roubar em 1 ano, tá pago. Se ele conseguir roubar alguém, deitar e dormir, parabéns, cara. Eu fiz a minha missão, para mim não... Cara, eu não tenho... E conhecimento... O que eu falo é o seguinte, conhecimento... Hoje, eu falo isso para os meus filhos, tá? Quem tiver curiosidade, não quiser ir para a escola e se aperfeiçoar em alguma coisa... Você tá com moral pra caramba, Sandro? Tô com moral. Eu não, você é por isso, ele entrou por sua causa. Fala, Sandrão! Quem não quiser estudar que eu falei para a escola, tá, gente? Não tô falando que quiser se especializar em alguma coisa, cara, o YouTube hoje te ensina inglês, te ensina francês, te ensina espanhol, te ensina italiano, te ensina a tirar foto, te ensina a fazer tráfego de internet. Não vem com desculpa, cara, de que você não quer. A informação hoje é uma coisa. Então eu falo para todo mundo, cara, se você ensinar o cara, e ele seguir a vida, ele seguiu a vida dele, cara. Eu não tenho isso, eu não tenho... Ah, mas o contato é meu, não sei o quê. Cara, quer falar? Toma. Toma, vai. Cara, porque assim, o mundo é cíclico e o futebol é desse tamanho, cara. É desse tamanho. O cara que sacaneou hoje, amanhã ele vai bater do seu lado, ele vai estar do seu lado e vai falar, irmão. Então, eu falo para todo mundo, igual tem bom médico, bom advogado, mau advogado, bom fotógrafo, mau fotógrafo, tem bons agentes, maus agentes, tem de tudo. E aí, tem pessoas boas. E aí eu te falo um negócio, velho. Depois que você cria na sua vida, isso eu posso te falar de cadeirinha, uma metodologia de vida que você vai leve, cara, papai do céu filtra. É verdade. Papai do céu filtra. Os coisas ruins sumiram da minha vida. Engraçado, eu não posso reclamar também não, que graças a Deus... Os coisas ruins sumiram da minha vida, eu falo isso para todo mundo. Cara, às vezes eu fico pensando assim, eu sento às vezes ali, começo a conversar e falo, cara, cadê?
Não tem mais. Cara, sumiu. 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 E assim, é disso, cara. Quando você. Porque assim, o seu pensamento, e eu sou muito disso, tá? O seu pensamento atrai o que você quer viver. Então, cara, quando eu tô ali vivendo uma vida de boa, fazendo minhas coisas, fazendo meu negócio, sendo correto, sendo não sei o quê, as pessoas ruins, mesmo que as que aparecem, somem rápido. Elas somem rápido. Então, cara, eu hoje se você me perguntar assim, você tem medo de perder jogador? Cara, perder um atleta nunca é bom. Mas eu acho que os atletas que estão comigo hoje estão comigo pelo trabalho, pela consciência, pelo respeito, pelo carinho, pela admiração e que eu vou levar para a vida e ele também. Então, Dani, é a mesma coisa. Eu vou te falar, cara, esse que você acabou de falar, você tem. E aí, assim, eu sou meio. Eu sou meio. Eu sou meio viajante nesse negócio de comercial, de negócio. Você tem na sua mão, cara, um produto para você vender tanto para a gente como para jogador, que é a história dele de fotografia. Cara, isso aí nenhum deles vai ter, nenhum agente vai ter, ninguém vai ter. Isso é um negócio, cara, sensacional. Que aí é um big data, é um negócio que aí tudo. E aí eu sei muito mais do que eu conheço informática. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. bom, Dani, tem algumas coisas que são muito legais. Obviamente as pessoas vão passando aqui. Eu não quero deixar de mandar alguns abraços que eu acho que são especiais. O Canela é outro cara que eu tenho que agradecer todos os dias. Vou te Anderson falar. Valim. Eu sou suspeito para falar desse cara. Nós fizemos uma live. Esse cara, eu Todos sou os apaixonado dias, por ele, velho. todos os dias eu vou agradecer pela amizade que o futebol me trouxe com esse cara. Bicho, desde o primeiro dia, ele estava lá no Sub-14, eu não fazia foto dele, eu não fazia trabalho do Sub-14, e ele já me elogiava, e ele já parabenizava o que eu estava fazendo. E eu, às vezes, me sentia, inclusive, assim, pô, eu preciso ir lá no Sub-14, mas se eu fosse entrar para o Sub-14, eu não dava conta de fazer o 15, o 17 e o 20. Então, por isso que o portal hoje, ele fala exclusivamente do Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Mas deixa eu só te dar um exemplo. Eu acho que o Canela é um exemplo legal para a gente falar, até disso, e até serve para você, para mim. Uhum. O Canela é um cara que eu conheço desde quando ele jogou, né? Foi um cara que sempre me respeitou, sempre, mesmo quando eu era um moleque, ele me respeitava. A gente tem uma amizade sensacional. O Canela passou por todo o caminho de formação, né? O Canela é um cara que hoje tem uma licença top da CBF. E o Canela, eu falo que ele é um dos caras que eu conheço que mais fizeram o caminho inverso. Quanto maior ele ficou, mais humilde ele era. Então, o Canela é um cara que, para mim, é um exemplo de vida, cara. Sou eu, você. Cara, a gente hoje está bem, a gente tem um patamar legal, a gente tem uma estrutura legal. Cara, ninguém precisa mudar de negócio. O Canela, não. Eu fiquei do mesmo jeito, eu acho, não sei, eu melhorei, piorei. Cara, o Canela, ele foi crescendo e ficando mais humilde a cada dia, cara. O Canela é um cara que dispensa comentários para mim, cara. É um cara que Bom, então, eu sigo o exemplo dele, cara. Então, não precisamos falar mais nada, é só o meu agradecimento a esse cara que, para mim, tornou-se um amigo e que eu tenho certeza que ele vai estar logo, logo numa grande equipe profissional, que é o objetivo dele, porque competência ele tem pra caramba, bagagem ele tem pra caramba, e eu tô aqui torcendo para que isso aconteça. Bom, Dani, outra coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, eu vi uma entrevista outro dia, Sou Juan Figuer, lá da Stephanie, lá e coisa. Cara, ninguém chega e senta numa mesa com o Juan Figuer se não tiver credibilidade. Sabe por quê? É o filtro. Sim. Não, isso é verdade. Não vai chegar lá, velho. Deixa É. eu te falar, não tem historinha, não tem Não, conversa. isso é fato. Ontem foi aniversário do André, cara. Eu liguei pro André, aí ele não atendeu, depois eu mandei mensagem. Cara, e aí eu concordo com você. Pra você chegar ali, não chega qualquer um.
Não vai Não chegar. chega. Não vai Não, chegar. não Se chega. não tiver credibilidade, não chega. Então, assim, a gente só está nesse meio porque a gente consegue passar e fazer com que essa credibilidade seja notada pelos outros. Então, cara, a gente acabou terminando aqui, mas a ideia é essa, a ideia é valorizar. O portal nasceu para quê? Para valorizar um futebol que infelizmente não é valorizado. Melhorou muito? Melhorou. Mas quem é que cobre realmente futebol de base no país hoje de forma efetiva? É o portal. Se eu fosse uma TV, se eu tivesse condições de ser uma TV, eu cobriria muito mais. Porque eu gosto, mesmo que isso não desse tanto dinheiro. Tá? Eu acho que tem um potencial financeiro, que ele tem um potencial de negócio muito legal, que ele pode sim ser monetizado. Nós estamos, nesse momento, num processo de evolução do portal. Você deve estar acompanhando aí algumas mudanças. A pandemia fez com que a gente tomasse uma direção um pouco diferente, né? Eu hoje tenho uma agenda de postagens no portal que vai ser mantida após a pandemia. Em primeira mão, eu estou te dizendo, e para que as pessoas que estão aqui, toda segunda-feira, a partir de segunda-feira que vem, toda segunda-feira nós iremos divulgar atletas no portal da base. Nós iremos. Três atletas serão sorteados para que tenha a imagem dele postada no portal da base, com o link dele, falando quem ele é. É uma forma de divulgar quem esse atleta é. Obviamente, são 3. E a gente pretende que esse número aumente de atletas para que eles possam ser divulgados toda segunda-feira. A intenção nossa, toda segunda-feira, a gente quer chegar em 12 atletas por segunda-feira. Não só atletas, profissionais do esporte. Sim. Ninguém sabe quem é o massagista do Sub-15 do América. Quem é o preparador físico do Sub-17 do Atlético. Quem é o preparador de goleiros do Sub-20 do Cruzeiro. Só quem mexe no meio que sabe quem é. Quem não é do meio não sabe quem é. E aí, eu vou fazer um contraponto, Dani, que eu acho que é legal, que é o seguinte. Todo mundo da cadeia quer chegar no profissional. Seja ele atleta, preparador físico, preparador de goleiro. Todo mundo. Eu, essa semana, tive uma surpresa que eu achei muito legal. Até o Vini pode falar aí. Fugiu o nome agora. Bueno, lá do Coritiba. Foi treinador do Coritiba. Ele esteve lá no profissional do Grêmio, né, como auxiliar, mas ele quer ser um treinador da base. Porque a base precisa ser mais valorizada, cara. Tem muito profissional que tem tudo para dar um baita de um serviço, prestar um serviço para a base, sabe? E que às vezes César Bueno, isso aí, César Bueno, ele quer continuar lá. Ele quer continuar no coisa. E, infelizmente, até foi desligado do Curitiba, né? Foi. Fiquei sabendo. Espero que o mais breve possível esteja colocado, porque esse cara quer fazer algo pela base. Esse cara não quer usar a base como escada para chegar no profissional. Esse cara quer doar, ele quer fazer o melhor dele para a base. E é esse tipo de profissional da base tem que ter, cara. Cara, eu defendo isso todo dia. Eu defendo isso todo dia. E aí eu vou te falar uma coisa que eu falei um dia, eu não lembro com que diretor, eu falei de um negócio que é o seguinte. Vamos pensar como empresa, tá? Como corporação. Vou dar um exemplo prático para a galera entender. O Vinícius Júnior. Ele foi formado no Flamengo desde o Sub-13, Sub-12. Outro dia eu postei uma foto dele aqui na Taça BH da Taça BH em 2016. Aí vamos pensar o seguinte. O treinador do Sub-12, o roupeiro, massagista, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-20, todos eles tiveram algo importante na vida do Vinícius Júnior. Todos. A hora que ele chegou no profissional e foi vendido por 50 milhões de euros, aonde que eu acho que está errado, na minha opinião? Tá? Cara, você tem que pegar todo mundo ali que seja 1%. 1%. Nós estamos falando de 1%, nós estamos falando de mais nada.
Você pega 1% e fala o seguinte, agora vamos fazer o seguinte. Treinador do Sub-12, preparador de goleiro, preparador físico, cara, vocês têm um bônus, porque vocês formaram o Vinícius Júnior. Cara, imagina o tesão que o cara fica de formar cada dia mais atleta. E aí, cara, são coisas tão pequenas que eu juro, eu não consigo entender que ninguém pense nisso. Falar o seguinte, o Vinícius vai vender por 50 milhões de euros. São 300 milhões de reais. O que é 1 milhão de reais nesse universo? Não, pelo amor de Deus. Não é nada. Se você pegar 1 milhão de reais e dividir por 40 pessoas, cara, e todos eles foram super importantes na formação do Vinícius, até mais importante do que o diretor de futebol profissional, do que o treinador profissional, muito mais. Porque é só contar o período. Segura ali, segura aqui, puxa aqui, treina ali, puxa lá, ele não chegaria. Então eu falo para os caras, cara, enquanto vocês não verem a base como investimento, e aí você dá o retorno para o cara como investimento. E aí eu te falo, eu já ouvi de treinador de base que ele não quer dinheiro, ele quer reconhecimento. Cara, chama o cara lá, e aí eu penso diferente, tá, gente? Eu sou fora da caixa nesse sentido. Chama o cara lá e dá uma placa para ele. Queria te agradecer pela... Cara, o cara bota... Você chega na casa dele, a placa tá no lugar da foto dos filhos dele. Ele tira a foto do filho e põe. Eu acho que além da foto, existem outras formas de você valorizar esses profissionais da base, que não necessariamente só com dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Vou falar de Atlético e Cruzeiro, que são dois clubes que a gente conhece aqui em Belo Horizonte e que tem clubes sociais. Tá? O Atlético eu não sei a fundo, mas o Cruzeiro eu sei. Será que esses profissionais podem frequentar a sede social do clube? Seria um bônus. Seria um bônus. Olha, faça um trabalho bacana e se você continuar na categoria fazendo um trabalho legal, você e sua família têm um bônus de frequentar a sede social do clube. Vocês ganharam Quanto custa isso pro clube? Ganharam a cota do clube. Custa nada. A estrutura está lá, está pronta. E eu estou falando de Atlético Cruzeiro, mas isso serve para qualquer outro clube que tenha sede social. Sim, sim. Quantos atletas você vê num domingo travado dentro de uma toca da Raposa, dentro de um CT do Galo, dentro de um coisa, ociosos, doidos para não fazer alguma coisa que poderia estar frequentando uma sede de um clube? Então, assim, cara, existem várias formas de o reconhecimento valorizar. Não é só financeiro, não. Foi o que eu acabei de dizer. O reconhecimento é reconhecimento. Cara, hoje o Canela... Eles vão achar que foi combinado, mas hoje o Canela postou um negócio que, para mim, é sensacional. Um atleta que ele levou para o Atlético, foi convocado para a seleção, teve o carinho de pegar uma camisa da seleção e ir lá entregar para o Canela. Cara... Eu repostei aqui. O Canela vai pegar aquela camisa, vai guardar para o resto da vida dele, vai lembrar disso para sempre. Cara, é isso. É esse tipo de reconhecimento. E é o que eu falo, não é só do atleta. Eu falo isso para todos, é do clube. O clube tem que falar o seguinte, peraí, quantos jogadores foram convocados do Sub-20? Pô, foram convocados 20 jogadores do Sub-20. Pô, a galera do Sub-20 aqui peraí, vamos chamar eles, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um totó? Cara, os caras ficam loucos, vão pro churrasco, comem, brincam. Então, cara, eu acho que a base é muito subvalorizada. E eu vou te falar uma coisa que eu acho que vai acontecer, que vai ser muito legal. A MLS assumiu agora todas as academias de desenvolvimento do futebol de base nos Estados Unidos, que era da US Soccer, que era da Federação Americana. E uma das pessoas que tá no projeto novo de formação, de desenvolvimento, de criação do processo, é o Zanota, que era diretor do Grêmio e tal. Então, o Zanota tem um pouquinho de visão do Brasil. Cara, o futebol aqui, eu vou ver, às vezes, jogos de chama Development Academy, de academias aqui. Cara, eu vou te falar, tem muito jogador novo, de verdade, bom. E eu vou te falar uma outra coisa que é surreal. Outro dia eu lembrei de você, nesse sentido, que tem um moleque que vai acompanhar os campeonatos aqui, que ele faz isso. O que você faz, ele faz aqui. E a gente conversando, eu falei com ele, cara, continua.
que você vai ganhar dinheiro. Ele falou, vou ganhar não, eu já ganho. Os pais me pagam, tem pai que me paga mensalidade, recorrência. Eu recebo 100, 150, 50, 80 dólares todo mês do pai para eu tirar a foto do filho dele e mandar para ele. Cara, e é um moleque de faculdade, é um menino, é um porrão. Então, o que eu tô te falando é que o futebol de base no mundo, na minha opinião, é subvalorizado. Os caras não sabem. Saiu uma matéria, para quem quiser ver. Eu vou até botar, vou te mandar para você ver, não sei se você viu naquele Future. Saiu uma matéria da base, e falando especificamente do Dinamo de Zagreb. E aí é um clube Sim, que é uma cidade que mais... E eu posso te dizer que é um clube que eu conheço muito. Eu tenho um relacionamento com ele de muitos anos. Cara, uma cidade de 300 mil habitantes, cara, de 3 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes. Os caras têm a base hoje, mas uma das mais fortes da Europa. Então, o que eu falo, cara, é que o dia que os caras entenderem que a solução do futebol está na base, cara, quem fizer isso, e aí nós vamos pensar o seguinte, o único clube empresa de verdade que tem no Brasil, que é o Red Bull, ele comprou os jogadores de onde? Você pega os jogadores que ele comprou jogador de 18, 19, 20, 17, 18, 19, são só esses atletas. Ele não foi comprar ninguém. E aí ele pegou duas, Cleiton e Alejandro no Atlético, pegou o zagueiro do Cruzeiro. E aí eu te falo, ali ele vai fazer um caminhão de dinheiro. Com certeza. Então, os caras não conseguem. E aí o cara, mas tem pressão. Mas tem. Cara, o jogador que é jogador de verdade, com pressão ou sem pressão, ele vai jogar bola. Então, cara, eu falo para todo mundo, cara, eu sou um defensor da base, porque assim, é aonde eu gosto de trabalhar. Né? Quando a gente montou o projeto do Betinense, do Serranense lá com o Elmo, o objetivo era terminar de lapidar atletas que os clubes grandes mandam embora. Cara, e o número é gigantesco. Brincando, tá? Tem atleta no Corinthians, no Fluminense, no Coimbra tem 4, que para mim vai ser um dos maiores clubes do Brasil em breve. No Goiás, na Polônia. Então, assim, você pega esse tanto de jogador, passaram por Atlético, Cruzeiro, por América, e aí não é culpa da formação. Primeiro é a transição que, teoricamente, os caras vai ou não vai, e aí eu vou dar um outro parabéns. O América fez hoje, que até do Bira, o atleta, renovou o Carlos, o moleque, com 17 anos, botou... Tá. Como é que ele consegue jogar? Não tem outro que consegue jogar? Você tem outro que você pode pegar ali e botar para jogar. Beleza, você não vai montar um time só de criança, porque aí tem todo um negócio. Mas você tem que saber usar e explorar. E os clubes enriquecem outras pessoas que fazem a formação deles de celeiro. Cara, nós tiramos junto lá, 15 jogadores. Cara, o clube não podia falar o seguinte, vamos me emprestar esse jogador ali, ou senão vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele lá e vamos ficar com 10%, ou vamos deixar ele lá e vamos ficar com 20%, ou vamos deixar ele ficar com 20%. Cara, mas não, é mais fácil você mandar embora do que você raciocinar. Né? Bom, é isso tudo que eu estou falando. E aí eu vou dar uma outra volta aqui, porque eu falei, né? Todo mundo que está na base quer chegar no profissional. O Carlos não. O Carlos quer continuar fazendo aqui na base o trabalho, porque eu quero ser reconhecido pelo que eu faço aqui. Esse portal da base, ele não vai mudar de nome, ele pode mudar de escudo, pode mudar de identidade visual, mas ele vai continuar sendo base. Porque é o que eu gosto de fazer, cara. Eu quero valorizar quem não é valorizado. Então, esse é o objetivo do portal. Eu acho que a base está melhorando, né? Se você pensar, o Maicujo agora passa os jogos. Eu acho que os caras viram o nicho de mercado que você viu. Pegaram um caminhão de dinheiro e botaram no negócio, né? Mas viraram uma plataforma de transmissão de jogos de base. Sim. Então, ou seja, e eu quero que o portal... Eu falo que é o seguinte, eu não sou ganancioso e nunca fui, mas ambicioso eu sou pra caramba. Que eu acho que a pessoa tem que ter ambição. E eu quero ver um dia, sim, o portal virar um canal que
exclusivamente sobre o futebol de base. Acabou. Eu vou lutar para que isso aconteça. Então, assim, cara, é muito legal esses papos, né? E essa oportunidade que a gente tem de trocar, né? Porque a pandemia, cara, todo mundo está vindo para o lado negativo, que ele é evidente, reclusão, falta de dinheiro circulando. Cara, mas é uma grande oportunidade para fazer coisas diferentes, cara. Cara, Ô, Dan, eu li outro dia um negócio que eu falo para todo mundo. Se acabar a pandemia, você não tiver se recriado, não tiver aprendido nada e não tiver criado nada, cara, realmente você não tem solução. E é isso. Você tem que se recriar, você tem que se reinventar, você tem que mudar o jogo. E aí eu te falo, as pessoas sempre me crucificaram às vezes, porque eu fiz muito trabalho de longe. Né? Eu fiz negócio, o João estava aí na live, eu fiz o negócio do João no Corinthians, eu aqui em Miami no telefone, eu não precisei estar lá todo dia, fazer. E o business é esse. E os caras entenderam agora que ele abre um computador, que é possível. bota uma sala de reunião virtual, manda um documento que todo mundo pode assinar virtual, fala, peraí, agora a gente vai lá na apresentação, vamos chegar, não vamos naquela, as pessoas vão entender eu acho que elas vão passar a entender que as viagens vão ser estritamente necessárias e eles vão usar o tempo que eles tiverem para viajar depois para fazer viagens de lazer. Que era o contrário. O cara viajava, chegava no lazer e falava, não, eu quero ficar em casa. Então, se o cara não se recriar, eu falo isso todo dia pro meu time, cara. Se o cara que não se recriar agora, cara, irmão, ele pode falar o seguinte, eu sou um débil mental, com todo respeito. Ó, e aí aquela história que você falou lá atrás também, que a gente vai linkando, né? Antes feito, melhor feito do que perfeito. E outro detalhe, tem um ditado para o negócio que é o seguinte, se você pegar seu carro e, porventura, parar numa beira de estrada, aqui no Brasil, né? Parar na beira de estrada e ficar ali pedindo ajuda, talvez muito pouca gente vai parar para te ajudar. Mas se você começar a empurrar esse carro, você pode ter certeza que mais gente vai parar para te ajudar a empurrar. Porque o primeiro passo tem que ser seu, cara. Sim, sim. O primeiro passo é seu. Não adianta você ficar esperando que outra pessoa faça isso por você, não. É você quem tem que fazer. Então, assim, eu vou admirar muito o cara que, quando voltar a pandemia, o atleta que chegar lá e falar assim, eu estou bem fisicamente, porque ele está sendo elogiado, porque no momento nenhum ele, cara, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Eu sou mais incisivo, porque eu sei que eu brinco o seguinte, né? Eu falo que a frase é o seguinte, quem tem medo de cagar não come. Isso aí. Cara, é isso. O desenho é esse. E eu falo para os caras. E aí você pega. Eu sei todos os meus atletas que estão treinando, eu sei todos os atletas que estão dando migué, eu sei todos os atletas que não estão treinando, eu sei todos os atletas que estão. E aí eu te falo, eu boto num papel, escrevo, eu deixo aqui em cima no meu escritório aqui, eu deixo aqui em cima e te falo o caminho de cada um, cara. A grande maioria, hoje, eu separei muito, então, de atleta, a grande maioria dos atletas que eu tenho, se tudo correr naturalmente, vão chegar. Vão ser atletas de verdade. Só que você tem atleta ali que podia ser de verdade e vai ser de verdade. Você tem atleta ali que você tem certeza que vai ser de verdade. Por quê? Porque você vê que o cara quer mais que os outros. Ele quer Abre mais que os mão. outros. Então, cara, ele abre mão, ele se sacrifica. Então, assim, cara, e é isso. A vida da pessoa que quer ser bem-sucedida, as pessoas falam e veem, e outro dia eu falo, irmão, o Daniel com 40 anos, tá. Irmão, eu comecei com 21. Tem 19 que eu aguento. Aí eu fui sacaneado, fui roubado, o jogador me tomou, eu não recebi, clube me deve. Tá? E ninguém vê isso. Então, o que eu falo para todo mundo eu nunca tive problema com hater. O cara, Daniel, pode falar, irmão, fala o que quiser, não tem nem problema, nunca me ligou, eu vou te pegar, passou mais um. E você vive disso também, eu acho legal. Porque o cara pode falar, aquele maluco lá com a câmerazinha, tirando. Cara, e aí hoje o cara fala, hoje o cara que te criticou te manda mensagem e fala, Carlos,
me manda 5 fotos do torrão aí, que, porra, você tem as fotos muito... E aí o cara tem de vestir a carapuça da cara e fazer isso. Então, irmão... Cara, e a questão de valorizar o trabalho do outro, sabe? Cara, você não vai ver eu ficar criticando o trabalho do outro, cara. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. Cara, o cara e se ele chegar para mim e perguntar o que eu posso fazer para ajudar, eu vou tentar ajudar da melhor forma. Eu falo que o cara que tenta crescer, diminuindo o outro, já tá tudo errado. Tá tudo errado, tudo errado. Tá tudo errado. Eu hoje é o seguinte, eu não sei quem. Cara, não sei quem, eu nunca tive problema com ele, não. Eu não sei quem. Não sei quem, eu já tive problema. Mas o pessoal fala bem dele. Fala, eu não sei. Cara, eu não tenho... Porque assim, cara, eu tenho meus atletas, eu tenho meu negócio, eu tenho minha vida. Então, a mesma coisa você. Eu acho que assim... eu acho que a gente teve um insight junto aqui. E eu acho que você pode criar esse produto que você vai ganhar dinheiro. Depois você paga um vinho para mim. Mas você tem uma história, você tem a história dos atletas desde quando eles praticamente estão no berço, cara. Começaram no sub-15, no sub-17, e aí você consegue montar um negócio legal para eles, que aí isso tem valor, eu acho. Então, cara, assim, eu acho que eu não preciso falar de novo, que eu admiro muito o seu trabalho. Te agradeço muito da gente poder trocar essa figurinha, que é muito legal. E te falar, cara, conta comigo, porque o que eu puder te ajudar, você sabe o quanto eu gosto de categoria de base, cara. Dani, eu te agradeço pela oportunidade. Você sabe que isso não é comum da gente ficar batendo esse papo. Eu gosto muito do Coelho, você gosta dele também, do Coelho, porque o Coelho vira assim e fala assim, não, pode parar com essa melindragem, manda se fuder. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num país que é um pouco meio sem ética. E o fato da gente conversar com um empresário, as pessoas acham que a gente quer favorecer um desfavorecendo o outro. Sim. E é uma grande bobagem. Você sabe que a gente vive isso, né? Então, aqui tem a minha admiração, o meu respeito, meu agradecimento por ter batido esse papo contigo. Estou sempre à disposição aqui. É recíproco. O insight é interessante mesmo, eu vou pagar o vinho. Estou num processo aqui um pouco diferente agora, mas já estou pensando nesse produto bem legal, que é um produto do portal e um produto recorrente que pode virar daqui para frente. Sim, vai voltar o 15, que o cara vai virar 17, que vai virar 20, e eu vou continuar construindo uma história dele para frente. Não, é recorrente, cara. Esse é um negócio que pode. E eu te falo o seguinte, cara. A diferença que eu senti daí e daqui, que eu acho que vai, daqui a pouco acaba, só para você entender, aqui eu saio para jantar com o diretor de futebol e ninguém fala nada. Não, olha lá, tá fazendo esquema, tá. Aí você não pode sentar para jantar com o cara. Por quê? Porque culturalmente, e aí quem gosta de ler, eu falei com a minha esposa que eu tava com raiva, eu já tinha raiva, agora eu tenho mais ainda. Quem gosta de ler, lê o livro 1808. Começou tudo errado, irmão. Lá atrás, os caras que colonizaram a gente já tinha suborno, já tinha propina, tinha tudo. Então tá tudo errado. Então, cara, eu não tenho vergonha de sentar com ninguém, de conversar com ninguém, igual você não tem que ter. Então, cara, obrigado, tamo junto, conta comigo, o que você precisar de mim e tal, e eu vou esperar meu vinho. Perfeito. Valeu, irmão. Valeu, irmão, obrigado. Com Deus, tchau, tchau. Tchau.